Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 126 desse estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Continuando o nosso estudo sobre o falso Padre Ambroise, é um texto que está lá na Revista Espírita de julho de 1858. E como nós vimos semana passada, Kardec tenta nos alertar aqui a respeito dos espíritos impostores, aqueles espíritos que buscam se passar por uma personalidade. E nesse caso, um espírito prestou uma comunicação através de um médium, mas era uma comunicação que foi posta em dúvida, porque ele se dizia, este Padre Ambroise, que à época era uma personalidade, mas a princípio a linguagem não foi reconhecida por aqueles que tomaram contato com esta comunicação. Kardec então pede permissão de consultar o verdadeiro Padre Ambroise, já no plano espiritual, e ele traz a declaração dizendo que realmente não era ele, que era um espírito impostor, mas o que é interessante é ele dizer que esta comunicação só ocorreu porque tanto o espírito que desejava se comunicar, quanto o que lhe auxiliou, eram espíritos brincalhões, e foram trazidos naquele momento por conta até de uma curiosidade daqueles que buscavam esta comunicação. Mas é claro que foi identificado ali que havia uma farsa. Kardec, então, pede autorização para conversar, para evocar este espírito que tomou parte como uma terceira pessoa, como se dizendo o Padre Ambroise, e ele faz esta evocação, que nós vamos ver agora quais foram as perguntas, as respostas desse chamado espírito impostor. Kardec diz então: pedimos a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito que tomou o nome do Padre Ambroise se comunicar conosco. E aí a resposta: estou aqui, mas não queiras me confundir. Interessante que o espírito já se mostra um tanto quanto desconfiado, mas consciente do que estava acontecendo. Kardec pergunta: verdadeiramente, és tu o Padre Ambroise? Em nome de Deus, peço dizer a verdade. E ele responde simplesmente: não. Que pensas daquilo que disseste sobre o seu nome? Ele responde: penso como pensaram aqueles que me escutaram. Vejam, mais uma vez aqui nós temos uma referência ao fato de que se há alguém brincando, existe alguém que está disposto a brincar. Do ponto de vista espiritual, se temos um espírito que vem se comunicar, se passando por terceira pessoa, isso ocorre porque alguém, em algum momento, aceitou ou acreditou que aquela comunicação era de um espírito com essa grandeza. Então a comunicação foi aceita. Kardec pergunta: por que te serviste de um nome tão respeitável para dizer semelhantes tolices? E a resposta dele: os nomes, aos nossos olhos, nada são. As obras são tudo. Como se podia ver o que eu era pelo que eu dizia, não atribuir consequência ao empréstimo desse nome. É uma resposta complexa, mas que exige de nós aprofundar dessa explicação. Ele diz assim: os nomes aos nossos olhos, ou seja, do ponto de vista deles que estão fazendo esta brincadeira, nada são. Então o nome que eles utilizaram pouco importa. As obras são tudo. Como se podia ver
o que eu era pelo que eu dizia, não atribuir consequência ao empréstimo desse nome. Nós comentamos na semana passada que muitas vezes estas comunicações são permitidas a fim de trazer para aqueles que recebem essa mensagem um aprendizado, uma lição. E neste caso, me parece que este espírito se utilizou de um nome de alguma personalidade, mas ele tinha consciência de que, assim agindo, seria facilmente identificado porque ele não tinha o conhecimento intelectual daquele a quem ele se dirigia. Nós vamos perceber dentro desta comunicação que este espírito se utilizou de uma facilidade do médium, da equipe que recebeu aquela comunicação a princípio, no sentido de, se vocês querem ouvir alguém famoso, eu me passarei por alguém famoso. Mas o que ele disse, que Kardec chama de tolices, provavelmente foi um diálogo sem sentido, e ele sabia que em algum momento seria descoberto. E aí, Kardec o coloca em xeque. Porque em nossa presença não sustentas mais tua impostura? E eu acho interessante a gente observar quando muitas vezes nós vamos estudar a doutrina, quando muitas vezes nós vamos dialogar a respeito de se manter essa pureza doutrinária, de buscar dentro das obras básicas o fundamento para tudo aquilo que nós vamos encontrar nas obras subsequentes, ou seja, não é porque você leu em determinada obra ou ouviu de determinado expositor um conhecimento que isto seja verdadeiro. É preciso que isso tenha uma base dentro desse fundamento da doutrina espírita, que são as obras da codificação kardeciana. Então, o que eu acho interessante é que quando Kardec vai dialogar com esses espíritos, ele tem uma postura firme. Ele segue aquela ideia do Cristo, do sim, sim e não, não. Tanto que ele coloca aqui de uma forma até dura ou verdadeira, objetiva, chamando o espírito de impostor. Porque, de fato, assim ele agiu. E não é que Kardec fosse rude ou desejasse trazer alguma punição, alguma recomendação mais grosseira a esse espírito. Mas é que Kardec se preocupava com esse futuro da doutrina espírita no sentido de nos alertar que muitos espíritos impostores, e a palavra impostor nesse sentido, ela é muito clara, no sentido de alguém que se passa por outro, e esta condição, ele sabia que isso seria muito frequente. E a pergunta é, por que ali onde há pessoas mais estudadas naquela época, que tinham condição de identificar, por que ele então não mantém a sua farsa? E ele responde, porque minha linguagem é uma pedra de toque com a qual não podeis vos enganar. Ele tem consciência de que o seu conhecimento, a sua linguagem, a sua maneira de se expressar era talvez tão rude que de pronto seria identificado por alguém que tivesse um pouco mais de cuidado, que tivesse um pouco mais de atenção. Kardec vai fazer uma nota no seguinte sentido: foi-nos dito várias vezes que a impostura de certos espíritos é uma prova para o nosso julgamento. É uma espécie de tentação que Deus permite, a fim de que, como disse o padre Ambroise, o homem possa se exercitar em distinguir o verdadeiro do falso. Tudo na vida é assim. Nós precisamos conhecer a fundo algo para poder julgar se aquilo é correto ou não. E não é diferente com a questão da doutrina espírita, com a questão da mediunidade. O simples fato de recebermos uma comunicação mediúnica não significa de que aquele que está ditando seja realmente quem ele diz ser.
E isso acontece quando se recebe uma comunicação, às vezes de um familiar, às vezes de uma entidade, e a gente percebe com frequência que grandes vultos, né, acabam trazendo comunicações, reuniões mediúnicas, e Kardec deixa isso muito alerta, deixa isso muito prático para nós entendermos de que há diversos espíritos que se utilizam indevidamente desta condição. Aí Kardec pergunta, né? E o teu companheiro, Clemente XIV, que pensais dele? Não vale mais do que eu. Ambos temos necessidade de indulgência. Ele sabe que está errado, né? E sabe que de alguma forma aquele seu comportamento está equivocado. Mas o que mais vai ficar interessante agora é porque Kardec fará um confronto entre o padre Ambróise verdadeiro e o padre Ambróise falso. Mas a questão é, será que ele já não estava ali ou como eles não se viam? Semana que vem nós vamos ver isso. Dentro do campo da mediunidade, este estudo que nós estamos fazendo é muito importante, porque quando se inicia o exercício da mediunidade bem orientada, bem esclarecida, nós mesmo assim corremos o risco de sermos iludidos por estes espíritos, quanto menos quando nos damos ao exercício da mediunidade sem um preparo. Esse é um tema muito importante. Aguardo você na próxima semana para nós finalizarmos o estudo deste capítulo sobre os espíritos impostores. Que Jesus abençoe sua semana, muita paz, muita luz na sua vida e que nós possamos nos encontrar aqui na próxima sexta-feira. Tchau!